Fala pessoal, estamos de volta nessa sexta-feira maravilhosa, dia 18/4, sexta-feira da paixão, para dar sequência no tema Trindade, noções básicas, né? Essa é a parte 2. Então, parto do pressuposto de que vocês já assistiram às aulas anteriores, que estão comigo, estudaram o livro, já abriram a cabeça sobre esses assuntos ligados ao tema espiritual, a espiritualidade. A ideia nossa é tentar trazer, copiando aqui um pouquinho o Wagner Borges e o Saulo Calderon, a ideia nossa é trazer uma abordagem espiritualista, universalista, que possa receber, né, outras linhas, outras frentes, outros entendimentos, absorvendo-os, né? Então, essa é a base. E nessa aula, começando, dando sequência, bom, nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre a dinâmica da Trindade, pelo menos é o que está previsto, o circuito do Filho Eterno, o circuito do Espírito Infinito, e um pouquinho sobre a interação com Deus, o caminho de volta. Essa interação com Deus, o caminho de volta, que recebe inúmeros nomes, né, religiões afora, é o tema principal da nossa vida, é o tema principal da nossa existência. Tanto para aqueles que aceitaram Deus em suas vidas, como aqueles que ainda não têm noção nenhuma. E nas aulas que serão, né, nas aulas seguintes a respeito de campo eletromagnético, isso vai ficar mais claro, mais evidente, apesar de que a gente já vai passar por esse tema aqui agora. Então, entrando já no ponto, a ideia de hoje, com o objetivo, é simplificar os conceitos que são complexos e mal entendidos sobre a Trindade, para gerar maior profundidade no entendimento sobre o universo das energias, para nosso melhor desempenho em nossa jornada evolutiva. Então, pessoal, voltando aqui só um pouquinho, no que foi falado na aula anterior, e eu faço isso porque nem todos dão sequência, né, de maneira contínua nas aulas, e eu até pedi para que isso não fosse feito. Na aula anterior, eu comentei que a Trindade, a gente traz esse assunto como sendo a base, como sendo o alicerce. Por quê? Se a nossa base está comprometida, os resultados que nós iremos manifestar, eles serão resultados que estarão comprometidos. Se lá no fundo do meu íntimo, no meu âmago, na base do meu coração, tiver um sentimento contrário à essência da vida, então eu vou manifestar isso mais cedo ou mais tarde. E eu posso manifestar em diversos setores da minha vida. Em alguns ao mesmo tempo, ou em um deles, tanto faz. Mas vai ser manifestado isso aí, né? E a gente tem que tratar esse resultado, esse fato, como sendo um sintoma de alguma coisa que precisa ser revista, certo? Então, partindo dessa premissa, a gente traz como objetivo simplificar esses conceitos para a gente poder questionar algumas partes dentro de nós, para que, se for necessário, a gente ressignifique isso aí. E a partir disso, a gente passemos a ter bons resultados. Então, dando sequência, dinâmica da Trindade é o primeiro tema. E dentro desse tema, nós iremos ver o conceito da Trindade, conceito da dinâmica da Trindade, Deus o Pai primordial, Deus o Filho eterno, os filhos criadores coordenados, Deus o Espírito
infinito e os espíritos criativos maternos. Vocês vão ver que à medida que eu for abrindo os conceitos, possivelmente para aqueles que já têm alguma bagagem mais universalista, vocês poderão fazer um paralelo com diferentes visões, diferentes doutrinas, diferentes religiões, né, dentro do conceito. E a ideia é essa, né, a gente tentar abraçar e abranger o máximo possível de tudo que se tem por aí afora. Quando entra no conceito da Trindade, qual que é o primeiro ponto que impacta? Trindade vem de três, né? Então, três, no caso, sendo um. Esse conceito de unicidade de três, ele fica um pouco difícil para as pessoas conceberem. Então, eu vou trazer essa aula, que, de novo, reforço, foi extraída do livro de Urântia, eu vou trazer ela para dentro do panorama de personalidade e de funções. Se a gente encarar a Trindade a partir de funções, responsabilidades, a partir de e desenvolvida a partir de uma hierarquia grande e complexa, acredito eu que fica mais fácil da gente compreender. E quando eu falo de personalidade, nesse primeiro momento a gente pode encarar a personalidade como sendo a consciência. Personalidade que fulano tem, a consciência que ele tem. Nesse primeiro momento nós vamos trazer como sendo ali um equivalente, tá? E aí, no conceito da Trindade, se a gente enxergar, por exemplo, três personalidades, só que ligadas na mesma essência, eu já começo a ganhar uma melhor compreensão. Por exemplo, eu vou fugir um pouco aqui do protocolo da aula, né, da sequência, que eu acredito que vai melhorar um pouco a explicação. Olha só, se a gente entender o livro de Urântia, ele traz em um momento o seguinte, que a mente nossa, nesse atual estágio evolutivo que nós estamos, ela não consegue conceber efeitos maiores sobre a realidade, leis maiores sobre a realidade. Não porque nós não queremos, não porque nós não podemos, mas é o atual estágio. Não conseguimos conceber. Mesma coisa que você querer explicar física quântica para uma pessoa que está na segunda série e que tem pouca instrução. Pode ser que alguma coisa ela compreenda, mas o fato de ter essa conversa não vai torná-la um físico expert em desenvolver o assunto. A mente dela, a consciência dela nesse momento não está preparada para tal. Mas, à medida que o tempo passa e à medida que ela se dedica, ela tem potencial para isso. Então, nós, nesse momento, estamos num estágio evolutivo que a nossa ideia sobre o absoluto ela é limitada. A nossa visão é uma visão relativa, ainda pequena, sobre Deus e sobre as leis maiores. Mas mesmo assim, com o que temos em mãos, nós conseguimos já desenvolver muito o assunto. Principalmente quando se estuda as religiões, né, seja teosofia ou seja teologia, a partir das inúmeras religiões que temos, ou filosofias ligado à evolução da vida, quando a gente estuda isso aí, a gente vê que tivemos grandes avatares, grandes ativistas aqui dentre nós, com um alto grau de conexão com Deus, um alto grau de expansão da consciência para desenvolver esse assunto, mas mesmo assim limitado, né? E aí, vou ler um trechinho aqui para vocês, ó, que está no livro de Urântia, está relacionado com o objetivo nosso. Esse trecho depois eu vou retomá-lo na última aula, ligado ao tema, que será relacionada com a autoavaliação. E a gente vai fazer juntos essa primeira autoavaliação, para vocês pegarem o clima das outras para frente, das outras aulas para frente, vocês irão fazer sozinhos.
Então, olha, abre aspas. Situações surgem nas quais parece que medidas de emergência foram tomadas, que leis naturais foram suspensas, que desajustes se fizeram reconhecer e que um esforço está sendo feito para endireitar a situação. Mas não é esse o caso. Tais conceitos de Deus têm a sua origem no alcance limitado do vosso ponto de vista, na finitude de vossa compreensão e na abrangência limitada do vosso exame. Essa má compreensão de Deus se deve à ignorância profunda que tendes em relação a tudo que concerne a existência de leis mais elevadas nos reinos, a magnitude do caráter do Pai, a infinitude de seus atributos e ao exercício da sua livre vontade. Então, vou fazer uma pausa aqui, pessoal, que ele está querendo dizer que muitas vezes isso é comum em nossa sociedade. Se a gente olhar para o lado, nós poderemos identificar várias pessoas do nosso convívio que já passaram e que passam por essa situação que eu vou abrir agora, ao passo que muitas vezes nós somos essas próprias pessoas, né, passando por essa situação. Qual situação? A gente olha de repente assim para política, fala assim, meu Deus, isso aqui está um caos, as trevas estão dominando. Quantas vezes a gente tem essa sensação? Está tudo errado, precisa de uma intervenção, precisa de alguma coisa. Ou, de repente, as pessoas que são ligadas à ufologia e observam essas guerras, observam esses conflitos. Gente, sociedade nossa, a gente tem registro aí por escrito de mais ou menos 6.500, 7.000 anos atrás, né, a partir dos Sumérios, pelo menos isso é o que eu sei, né? E desde então há relatos de guerra. Desde então, tribos e povos ali se degladiando, se destruindo em função de objetivos próprios. E hoje em dia, nesse cenário que a gente tem geopolítico, é observado a mesma coisa, né? Esses grandes países ali se conflitando, se chocando. Não vou entrar muito nesse mérito, mas de repente a gente olha para tudo isso e se a gente tem um estudo um pouco mais amplo sobre a vida, sobre a realidade, a gente pode pensar, meu Deus, isso aqui está tudo errado. Onde já se viu? Estamos ao léu, o país, o planeta está dominado pelas trevas, precisamos de uma intervenção. Ou esperamos por uma intervenção. Ou no caso, né, não precisa ir tão grande, tão longe assim para esse exemplo, mas no dia a dia a gente pode pensar isso aí, sobre inúmeros setores diferentes. Então, esse texto que eu li agora, ele diz respeito a isso. Toda vez que esse é o sentimento de fundo que nós temos, que bate um medo sobre a realidade, um medo sobre o futuro, como se tudo tivesse solto. Essa é a sensação, que as coisas estão soltas, que está faltando regência, que está faltando alguma coisa. Quando essa sensação bate, ela só retrata a nossa incapacidade de conceber Deus, a nossa incapacidade de observar leis maiores. E agora, já que eu fugi do protocolo, dando um passo a mais, eu trago para vocês o seguinte, vamos refletir juntos nesse momento. Se eu partir do pressuposto de que Deus é imutável, ou seja, ele é regido por amor incondicional. Esse é o sentimento que rege Deus. E amor incondicional significa que ele é imparcial às coisas, porque senão seria amor condicional, no sentido de eu amar um filho mais do que outro, eu dar preferência, eu abrir caminhos, eu fazer preferências para alguns filhos, no caso filhos, estou trazendo nós, né?
Vou dar preferência porque eu gosto mais desse, porque esse aqui é mais bonzinho. O outro ali não está merecendo tanto, não é tão merecedor. Olha as coisas que ele fez. Se a gente coloca esse tipo de atitude e de conceito na frente, ele já está ilustrando a nossa má compreensão sobre Deus, sobre a base, sobre a essência. E se eu seguir um pouco mais e entender que Deus é o Criador primordial, o Criador incriado, então tudo está contido nele. Depois eu vou abrir esse assunto. Se tudo está contido nele, se tudo é ele, pense em Deus, para exemplificar aqui, como sendo uma consciência. Consciência que não tem forma. Uma consciência, uma malha de energia que envolve tudo e todos. Só para ilustrar, pensem como um oceano. Um oceano que está ali e tudo que está dentro do oceano está contido nele. Se a gente mergulhar no oceano, nós podemos observar uma diversidade de vida ali acontecendo, uma biodiversidade de plantas. Nós podemos observar cenários diferentes, estruturas diferentes, mas eu não consigo dizer assim, essa gota, ela não pertence ao oceano. Ou o oceano daqui, ele não está ligado com o oceano de lá. Não existe isso. A gente classifica, né, de maneira geográfica ali, em Oceano Pacífico, Índico e tal, mar não sei das quantas, costa não sei da onde, para dar uma referência, um norte para a gente na compreensão. Mas eu não posso dizer que um trecho, um pedaço não está ligado no outro. Tudo está contido na mesma magnitude de água, certo? Na mesma onda de água ali, no mesmo movimento, na mesma massa. Então, com Deus é a mesma coisa. Se a gente partir do pressuposto de que ele é o Criador primordial, o incriado, tudo está contido nele. E se tudo está contido nele, ele é a força maior e única que rege a vida. Porque a vida passou a existir a partir dele. Ele é o absoluto. Sendo ele o absoluto, a regra do jogo é dele. Então, quando eu acho que as coisas estão soltas, quando me passa a sensação de que está precisando de regência, de que tem um outro tipo de estrutura ali imperando, regendo, dominando, isso representa só a finitude do meu conhecimento. Se eu expandir um pouco mais a consciência, se eu olhar de uma maneira um pouco mais ampla, eu vou observar uma grande hierarquia, com metas, uma grande hierarquia espiritual, com metas, com objetivos, com cronograma, com possibilidades, e é isso que a gente vai explorar um pouco aqui. Então, tenham isso como ponto de partida para a gente perceber como nosso olhar viciado, ele acaba prejudicando a nossa compreensão. E essa compreensão prejudicada acaba impactando nos resultados, né, que a gente tem na vida. E então, eu leio aqui mais um trecho para vocês. Olha só que legal, para a gente começar aqui o tema. O livro de Urântia é o nome que o livro traz como sendo do planeta Terra para os nossos ancestrais. Tá? Então, os povos mais primitivos em relação à linha do tempo, não em relação à consciência, tá? Então, esses povos chamavam o planeta Terra de Urântia. Então, por isso que ele traz o livro de Urântia. Se a gente trouxer para os dias de hoje, seria o livro da Terra, ou o livro do planeta Terra, alguma coisa assim. Então, ó, abre aspas. Em Urântia, uma das fontes principais de confusão a respeito da natureza de Deus provém do fato de que os vossos livros sagrados não foram capazes de distinguir claramente
as personalidades da Trindade do paraíso, entre elas próprias, nem entre a deidade do paraíso e os criadores e administradores do universo local. Eu vou fazer um parêntese aqui. Então, ele já está trazendo que boa parte da confusão acontece porque nós não entendemos a hierarquia como funciona, as responsabilidades que estão ligadas aos espíritos já iluminados, que têm um papel fundamental na organização da vida evolutiva ao universo afora. Então, por nós termos colocados, pela nossa ignorância, todos dentro do mesmo pacote, do mesmo bolo, e como que a gente fez isso? A gente chamou tudo de Deus, certo? Depois eu vou esclarecer isso. Mas se eu chamei tudo de Deus, então, por isso fica claro, se eu for partir assim, por exemplo, para a Bíblia Sagrada, que o evangelho que Jesus traz é um evangelho que está resgatando um novo conceito sobre Deus. Porque até então, o Velho Testamento, nós tínhamos o quê? Uma personalidade ali de Deus, né? Como sendo uma personalidade rígida, forte, vingativa, punitiva. E Jesus traz no evangelho dele uma releitura sobre isso. Não, esse não é o Pai. Não são esses os atributos. Né? E essa questão de conceitos ali, né? Não é que Deus mudou a personalidade dele, porque a gente partiu da premissa aqui na nossa conversa que ele é imutável. Imagina se ele fosse mutável. Ora eu tô bravo, ora eu tô feliz, ora eu tô triste, oscilando. Quando eu tô triste eu vou punir todo mundo, quando eu tô feliz eu vou ajudar todo mundo. Caramba! A vida fica muito complicada. Se ele tiver hora feliz comigo, me concede a vida. Se ele não tiver feliz, ele me tira a vida. Gente, isso não existe. Não pode ser assim. Isso é inconcebível, uma questão de raciocínio lógico. Não preciso nem ir muito a fundo em abrir esse tema. Raciocínio lógico. As leis maiores, elas são leis imutáveis, porque a essência de Deus é uma essência imutável. E como ela é imutável, então todos estamos sujeitos às mesmas regras do jogo, às mesmas leis. É uma questão do quanto eu consigo enxergar sobre tudo isso, né? Então, essa falta de compreensão da hierarquia, das regras do jogo, elas trazem para nós uma confusão grande quando a gente vai estudar livros sagrados, tá? E aí, dando sequência, durante as dispensações passadas, de entendimento parcial, os vossos sacerdotes e profetas não conseguiram estabelecer com clareza as diferenças entre os príncipes planetários, os soberanos dos sistemas, os pais da constelação, os filhos criadores, os governantes dos superuniversos, o Ser Supremo e o Pai Universal. Eu vou fazer outro parênteses que o texto não acaba. Aqui ele já está falando um pouco, trazendo um pouco de esclarecimento a respeito da hierarquia. Então, hoje já se sabe, para aqueles que têm um conhecimento mais aprofundado, hoje já se sabe que na evolução da consciência, chega uma hora que acontece a iluminação do ser. A iluminação do ser é aquele momento em que a onda de energia, a consciência, né, o ego que revestia, que trazia em sua linha de frente suas mazelas, suas dores, suas paixões, seus desejos, seus interesses próprios, etc., ele foi sendo transcendido, a pessoa como consciência maior escolheu um caminho de transcendência desses valores, dessas dores, desses traumas, desses medos, a ponto de chegar numa resolução interior tamanha que a partir desse momento a energia de Deus é expressada na íntegra a partir dessa pessoa. Então ela deixa de oscilar. Ela está expressando Deus de maneira constante, né? Muitas vezes nós temos lapsos de iluminação. Nós temos lapsos ali que a gente fala, Deus me inspirou.
O Espírito Santo me inspirou. Tanto faz o nome. Os mentores me inspiraram. Alguma presença aqui me elevou. Alguma coisa, ou o próprio Deus. Tanto faz o jeito de falar. Mas nós temos esses lapsos, né? E o pessoal da igreja fala muito, né? O Espírito Santo, ele agiu a partir de mim, naquele momento. Beleza. Isso são experiências que são subjetivas e que retratam lapsos de iluminação. Mas quando eu estou iluminado, aí é outro jogo, porque eu não vou oscilar mais. Eu estou iluminado, estou expressando Deus a partir de mim na íntegra. Muda os bastidores, muda a minha postura. Por isso que eu trouxe o livro do Joel Goldsmith, A Arte de Curar pelo Espírito, porque ele vai trazer em primeira pessoa essa impressão. E como é a vida, como ele reage à vida, né, por estar nesse grau de iluminação. E então, hoje a gente já se sabe, já é sabido por todos nós, pela grande parte, pelo menos, de que a nossa trajetória, de fato, começa no momento da iluminação. Então, até lá, eu estou brincando. Até lá, eu estou em tentativa e erro, vivendo e reagindo à vida. A partir do momento que eu me iluminei, começa a minha jornada. E aí, uma jornada que eu estou a serviço, de maneira integral, de Deus. E a serviço não significa que eu abri mão de ser, por exemplo, um escritor. Não tive que largar a mão e ir meditar, ou ir zelar por um templo, ou dar exclusividade à igreja, virar um sacerdote. Não tem nada disso. Significa que a partir desse momento, o que eu faço e onde eu estou está para ser uma expressão divina. Eu estou a serviço de Deus. Posso ser um gestor a serviço de Deus. Isso vai direcionar a maneira com que eu vou gerir a empresa, a maneira com que eu vou me relacionar com os funcionários, a maneira com que eu vou remunerar os meus funcionários, a maneira a qual eu vou tratar das perturbações que chegam até mim, a maneira com que eu vou me relacionar com a minha família, a maneira com que eu vou me relacionar com o dinheiro. É disso que se trata, do tempo, do lazer, certo? Então a jornada começa a partir da iluminação e aí nós vamos ganhando mais e mais iluminação à medida que eu ganho graus e graus de resolução interior e de graça divina que recai sobre nós a partir das benesses que nós providenciamos com as outras pessoas. É um círculo virtuoso nesse sentido. Então, a partir desse momento, começa o retorno para casa. E no retorno para casa, à medida que o meu grau de iluminação aumenta, as responsabilidades que recaem sobre mim aumentam também. Então, na hierarquia divina, é uma questão de intensidade de conexão com Deus. Eu posso trazer assim para explicar o conceito, para elucidar o conceito. Por exemplo, eu consigo, nesse atual estágio meu, gerir uma cidade e fazer o bem a todos e ganhar velocidade no bem-estar coletivo, na melhoria de vida, na melhoria educacional, em todas as áreas, gerar mais alegria, tem que estar coerente com a essência, gerar mais oportunidade, mais alegria, mais saúde para o meu povo. Beleza, é o que eu consigo fazer nesse momento. Então, eu sou um regente ou um gestor da cidade, um prefeito. Tanto faz. Eu posso estar encarnado, eu posso estar desencarnado, não tem problema. Aonde que isso está sendo manifestado. Aí, de repente, eu ganhei complexidade e agora eu sou capaz de gerar as mesmas transformações por uma massa maior. Minha consciência se expandiu tanto que agora eu sou capaz de gerar tudo isso aí para um estado,
Sou regente de um estado. Tá tudo certo. Vamos chamar de governador, de gestor do estado, tanto faz o nome. Mas nesse momento eu consigo levar essa essência de Deus, de justiça, de misericórdia, de amor, de oportunidade, de saúde, de abundância, de perdão a todos, para fazer com que o coletivo melhore. Então, à medida que eu trabalho, que eu me desenvolvo, ganhei mais complexidade, evoluí, consciência, expandi. Qual é o problema, então, de agora eu reger um país, e depois de um país um planeta, e depois de um planeta um sistema solar, e depois de um sistema solar um conjunto de sistemas solares, e depois uma galáxia, e depois um aglomerado de galáxias, e depois um universo, e depois um superuniverso, e depois um multiverso. E assim eu vou crescendo, e assim eu vou evoluindo, e as minhas responsabilidades vão aumentando. Então, estou tecendo com vocês aqui uma linha de raciocínio que é conhecida sobre a hierarquia. A hierarquia, e toda essa hierarquia ligada a Deus, mas ligada diretamente, sendo expressão direta de Deus. Então, essa falta de compreensão, e ele trouxe aqui, eu vou ler de novo, né? Ele trouxe já um panorama de hierarquia aqui para a gente pensar, ó, como sendo os príncipes planetários, olha, os soberanos dos sistemas, os pais da constelação, os filhos criadores, os governantes de superuniversos, o Ser Supremo e o Pai Universal. Se nós não temos uma ideia já amadurecida sobre a hierarquia, a tendência é que a gente classifique tudo como sendo Deus. Não que não sejam, pois eu e o Pai somos um, lembra? O grau de iluminação já traz isso, a expressão de Deus. Não que não sejam, mas estão expressando Deus a partir de uma consciência em que foi individualizada. Depois, como diz o Jung, individuada. Ela se iluminou, se reconectou com Deus, e expressa Deus. Porém, não é Deus o criador incriado. É uma consciência que foi criada, só que evoluiu a ponto de ser expressão direta de Deus, certo? Então é importante isso aí. Tem hora na Bíblia Sagrada que a gente vai ver os nomes sendo misturados. Ora vai trazer Javé, ora vai trazer Melquisedeque, ora vai trazer Jeová, ora vai chamar de Deus, ora vai chamar de nomes diferentes, e dá para perceber que nesses momentos distintos as personalidades são diferentes. Depois que a gente começa a estudar tudo isso aí, vai ficando mais claro, né? Então, dando continuidade. Muitas das mensagens de personalidades subordinadas, tais como os portadores da vida e várias ordens de anjos, têm sido apresentadas nos vossos registros como sendo provenientes do próprio Deus. Isso é a bagunça. O pensamento religioso de Urântia, ou seja, da Terra, ainda confunde as personalidades coligadas da deidade e da trindade com o próprio Pai Universal, de maneiras a dar a todos o mesmo nome. Ele traz isso como sendo o ponto-chave da bagunça que a gente faz, da bagunça que a gente tem, da má compreensão que a gente tem, da falta de clareza, da falta de amplitude. Por isso, e muito por isso, muito provavelmente, muitas vezes a gente tem a falsa sensação de que as coisas estão largadas, de que está faltando regência, de que é preciso ter uma intervenção, de que as coisas só vão dar certo se Jesus retornar, ou quando ele retornar, de que a partir de agora sabe-se lá o que será do planeta, e gera medo, e gera preocupação, e gera resultado negativo na vida de cada um em função de tudo isso.
Então, nós estamos aqui ainda, nem entrei no conceito da Trindade. Fiz só um panorama aqui com vocês, para dar uma ideia do quão complexo é esse tema e o quão importante ele é. Provavelmente eu vou fatiar essa aula, né, em mais 2 parcelas ou 3, tá? Mas vamos lá, o conceito da Trindade. O livro de Urântia, ele traz o seguinte: a nossa mente não é capaz ainda de conceber isso, mas a gente precisa de um modo linear de pensar para poder compreender algumas coisas. Porque estamos num universo regido pelo tempo e pelo espaço. Então, se eu sou regido pelo tempo e do espaço, é natural que eu pense sobre passado, presente e futuro, na concepção das coisas. Mas o livro de Urântia fala que no início não foi assim. Vamos supor, vou fazer o meu melhor aqui para tentar elucidar para vocês. Deus estava lá, consciência que abrange tudo e todos. Eu não consigo conceber isso. Não sei se vocês conseguem. E não tem problema nenhum para mim não conseguir conceber essa magnitude. Eu consigo compreender consciência única, consciência absoluta, permeando tudo, mas eu não consigo conceber o que é o infinito, o que é tudo, porque minha mente ainda é relativa, ela não é absoluta. Então, mas estava lá, Deus, né, infinito, estava lá em sua magnitude, e aí, na expressão do amor incondicional, a essência do sentimento que rege a consciência de Deus, Todo-Poderoso, certo? Ele pega e fala assim, vai criando de si mesmo mais amor, mais amor, mais amor, chega uma hora, preciso compartilhar esse amor. Porque o amor, o que ele faz? Incondicional. Ele doa de si mesmo. Então, eu quero doar o tempo todo. Não para receber algo em troca, mas porque essa é a minha essência. Eu estou doando aqui, nesse caso, não estou me comparando, mas eu estou doando o meu tempo, estou doando o meu conhecimento para colocar na internet de maneira gratuita tudo isso. Para que, se ajudar uma pessoa, 2 ou mais pessoas, fico feliz compartilhando, certo? Então Deus estava lá, um amor que a gente não consegue compreender ainda, incondicional. Vou compartilhar tudo isso. Beleza. Nesse lapso de momento, se a gente for colocar em termos lineares, que o livro de Urântia fala isso, não foi linear, mas se a gente for colocar em termos lineares, nesse lapso de momento, então ele fala assim, ele pensa, né? Já sei como que eu vou resolver a questão. Então eu vou, de mim, gerar o Filho absoluto, o Filho infinito, o Filho eterno, que é a minha essência, mas é uma personalidade própria para que seja a palavra, para que o meu pensamento seja executado ou manifestado. Então, lembra que eu falei que eu ia tentar trazê-los para uma visão de cargos e funções para facilitar? Então, naquele momento, é como se Deus pensa, já sei, vou resolver, né? Deus, o pensamento, pega, cria de si mesmo, Deus, o Filho infinito, que será o responsável pela execução, pela palavra. E aí, os dois associados, já num terceiro momento, geram, porque Deus, o Filho, é o executor. Então, ele expressa, a partir dele, né, os pensamentos de Deus, o Pai, Criador incriado. Então, os dois coligados, Deus pensa, Deus Pai primordial, eu vou chamar de Deus o Pai só. Deus o Pai pensa,
Deus o Filho executa, e a partir daí, dessa interação dos dois, surge Deus o Espírito, que é o conceito da Trindade. E aí Deus o Espírito, ele vem de modo a ser o Deus da ação. O Deus que vai reger o ministério de Deus o Pai e Deus o Filho. Olha que legal. Cada um com atributos diferentes, cada um com responsabilidades diferentes. Mas também ele, nesse caso, sendo infinito. Por quê? Eles foram gerados, Deus o Filho e Deus o Espírito, eles foram gerados do próprio Deus, o Pai, do próprio corpo, sendo assim infinitos também. Bom, a bagunça começa a partir daí. Porque no conceito da Trindade, então eu tenho agora 3 personalidades. Personalidades que quer dizer que eles têm atributos diferentes, responsabilidades diferentes, funções diferentes, para um mesmo propósito. Qual que é o propósito? Criação da vida e a organização dessa vida. Porque foi isso que Deus, o Pai, pensou lá atrás, quando ele sentiu que a partir de si ele gostaria de derramar esse amor, essas benesses, essa graça sobre suas criaturas para compartilhar aquilo que ele sentia. Então, a partir daquele momento, nasce essa estrutura. Essa estrutura ele concebe para poder dar conta do que virá a seguir. E fazendo um outro paralelo aqui, já fugindo totalmente do protocolo, abrindo com vocês, o livro de Urântia traz para a gente que nesse momento foi, em algum momento, né, posterior ao surgimento da Trindade, foi desenvolvido a Ilha do Paraíso. A Ilha do Paraíso como sendo o centro de tudo, o centro organizador de tudo, onde Deus, o Pai, habita presencialmente. Olha que legal. Mas beleza. Então, na dinâmica da Trindade, a partir de agora, a Trindade está preparada para que a vida universo afora seja manifestada e, a partir daí, a graça da experiência dessas consciências individuais a graça possa ser derramada sobre elas e as experiências delas registradas e relatadas em Deus. Por isso que o universo está expandindo. Por isso que Deus está em expansão. Certo? Depois eu vou abrir um pouquinho isso aí. Então, Deus, o Pai primordial, de acordo com o livro, seria esse ponto. Deus, o Filho eterno, Deus, o Pai primordial, seria aqui o responsável pelo amor incondicional, o atributo base dele, o amor incondicional. Deus, o Filho, e ele como sendo o pensamento, né? Deus, o Filho, seria a partir de agora o responsável, Deus, Filho eterno, o responsável é o Deus da palavra. Para que se faça, para que seja expressado o pensamento de Deus. Então, o Filho entra com essa responsabilidade. E aqui é legal, porque eu vou pular aqui os filhos criadores só para entrar no Deus Espírito. E o Filho responsável pelo ministério da misericórdia. Deus, o Espírito, ele é o agente coligado de Deus o Pai e Deus o Filho, certo?
Deus o Pai continua sendo Deus o Pai. Deus o Filho, ele tem essa pegada de Deus o Pai. O Espírito é o coligado, é a união dos dois. Então, Deus o Pai vai pensar, Deus o Filho vai expressar, e Deus o Espírito, ele vai ser o responsável por executar, é o Deus da ação. A partir dele que as coisas vão acontecer. Depois eu vou abrir isso aqui com vocês na aula de autoavaliação. Então, Deus o Espírito, responsável pelo ministério. Deus o Pai, o amor incondicional. Deus o Filho, a misericórdia. E Deus o Espírito, o ministério. E quando eu volto aqui para os filhos criadores coordenados, significa o seguinte, que Deus, o Filho, ele tem também os seus filhos coordenados, que não são ele, mas exercem um papel parecido ou equivalente ao dele. Olha só, o que eu quero dizer? É como se fosse assim, eu sou o patriarca, o ancestral da minha família, e aí eu tenho os meus descendentes, certo? Então aqui os filhos criadores coordenados, eles são os descendentes. Mas o ancestral é Deus o Filho. Deus o Espírito é o ancestral. Os espíritos criativos maternos, eles são os descendentes. E os descendentes, eles vão funcionar do mesmo jeito. Eles vão se ligar, os filhos criadores coordenados vão se ligar aos espíritos criativos maternos, com a presença de Deus o Pai, para formar trindades, outras trindades responsáveis por criar vida. Agora começa a ficar complicado, né? Ou agora começa a dar um tilt ou abrir a cabeça. Olha que legal que o livro Durante atrás. Eu vou abrir isso aqui, mas eu quero registrar nesse momento o seguinte. Se isso aqui for verdade ou não for verdade, se as coisas forem dessa maneira ou não forem dessa maneira, para mim é indiferente. Porque eu não tenho problema nenhum, eu não sou fanático, não sou rígido nesse ponto de enfiar a goela abaixo que essa é para alguém ou para mim mesmo, que essa é a verdade e é assim que tem que ser, porque não é disso que se trata. Se trata de eu ter um ponto de vista que me leva a experimentar resultados positivos. E eu já expliquei o que é positivo. Se, vez ou outra, cedo ou tarde, eu perceber que isso aqui não faz mais sentido e que tem que mudar, como eu já falei isso aí anteriormente, tá tudo certo. Então, eu não estou aqui para defender essa ideia. Estou aqui para trazer, para compartilhar algo que começa a fazer sentido para mim. Então, o que ele traz? Eu tenho a trindade primordial, eu vou chamar assim, certo? Que são as personalidades ali eternas, infinitas. E essas personalidades eternas, elas estão, para quem estuda física quântica, né? Elas estão no eterno, no contínuo eterno, que é esse universo infinito que acontece tudo ao mesmo tempo, né? Os potenciais, as possibilidades. Já os filhos criadores e os espíritos criativos, eles são os responsáveis diretos pelos universos regidos pelo tempo e espaço. Então, por exemplo, de acordo com o livro de Urântia, nós estamos num universo que é regido pelo tempo e espaço, certo? Se eu desencarnar e o meu desencarne eu passar a minha consciência a existir no plano astral, eu não for para o plano mental e passo a existir no plano astral, em algum dos subplanos do plano astral, depois eu vou falar isso aí com vocês, eu ainda estou regido pelo tempo e espaço.
tá? Então, o espírito que está lá, que a gente chama de espírito, ele está sujeito ao tempo. Aquela capa, assim como essa capa, cedo ou tarde, terá que ser eliminada para poder dar sequência na vida. Não é o passo final. É apenas um momento, certo? Então, esse universo que está regido pelo tempo e espaço é um universo que foi criado diretamente a partir da trindade, vou chamar de trindades secundárias, só para facilitar, de uma das trindades secundárias que não representam Deus eterno, primordial, nem Deus o Filho eterno, nem Deus o Espírito infinito. Mas eles têm outorga pelo grau de conexão que já tem com Deus, pelo grau de expressão que tem de Deus, que Deus, se é os filhos criadores coordenados, eles estão expressando diretamente Deus o Filho, que é o seu ancestral. Só que expressar diretamente o seu ancestral Deus o Filho é expressar Deus o Pai. Lembra? Deus o Pai é o pensamento, Deus o Filho expressa o pensamento, é o verbo. Ele expressa o pensamento. Então, os filhos criadores coordenados expressando Deus o Filho, indiretamente, não sei se eu posso falar assim, diretamente ou indiretamente falando, estão expressando Deus o Pai. Por isso que o livro de Urântia fala que a gente faz bagunça em tudo isso aí. E que é difícil de entender, né? Quando que é um, quando que é o outro. Porque estão expressando Deus, certo? Então, e os espíritos criativos, a mesma coisa. Eles, de certa maneira, quando pelo grau que tem de expressão de Deus o Espírito, grau de alta resolução, o grau de aperfeiçoamento, de autoaperfeiçoamento, eles acabam expressando diretamente Deus o Espírito Infinito, que por consequência ele está manifestando, lembra? Ele é o coligado. Então ele está manifestando Deus o Pai e manifestando Deus o Filho. Certo? Por isso, eles têm outorga para poder criar vida. Olha que legal. Então a vida, de acordo com o livro de Urântia, não necessariamente é criada diretamente por Deus, nesse sentido de ser Deus ali o agente pessoal ali que está fazendo, que está executando. Não. O livro de Urântia traz para a gente que Deus ele acaba se restringindo ao paraíso, né? E o paraíso como sendo uma faixa de frequência que está abaixo do universo regido pelo tempo e pelo espaço. Então, a questão de frequência. Se tiver dificuldade, procurem a mecânica quântica, as explicações ali metafísicas da mecânica quântica, para poder entender isso aí. E, então, uma faixa de frequência aqui embaixo, que não é regida pelo tempo e espaço, está no contínuo, eterno agora, e acima, então, Deus, ali de acordo com o livro de Urântia, Deus o Pai, ele está ali, nesse ponto, que é digamos, o ponto de coordenação de tudo, o ponto de controladoria de tudo, e aí, acima disso, vem as outras faixas de frequência dos universos regidos pelo tempo e pelo espaço, sendo que cada universo ele pode ter uma trindade diferente. Porque são os ancestrais. Quantos filhos eu posso ter? Eu vou me limitar agora, ou eu vou limitar a Deus de quantos descendentes, né? Deus, o Filho, de quantos descendentes ele pode ter? Não vou. Por isso que a gente não consegue conceber. É uma magnitude que está além da nossa capacidade. Mas aí então tem, vamos chamar assim, a trindade número 1. Ela pegou e desenvolveu esse universo que a gente está. Gerou a vida. O Big Bang, o Big Bang foi a expressão, né, a interação do espírito criativo materno, de um espírito criativo materno com um filho criador ligado ao pai. Pumba.
montou, fez o Big Bang, montou aí essa estrutura desse universo que a gente está. Sendo assim, eles são os responsáveis por acompanhar e gerir a vida universo afora. A hierarquia está só começando. Tem muito ainda para poder garantir a execução de todo o plano que está por trás disso aí. Mas eles têm outorga para isso. E aí o legal, eu vou dando vários spoilers aqui, né? E aí o legal é que o livro de Urântia traz o seguinte, que eu acho que esse ponto resolve muita coisa, pelo menos para mim, sendo verdade ou não, mas já me resolve muita coisa. O filho criador coordenado que foi responsável junto a um espírito criativo materno, né? O filho criador coordenado que foi responsável pela criação desse universo que a gente está, ele foi a consciência que encarnou em Jesus de Nazaré. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, e aí não vou estender muito mais, porque eu acho que esse primeiro slide já consumiu muita coisa. Depois eu vou dar uma pausa e a gente dá sequência nas próximas aulas. Mas eu vou ler um trechinho aqui para vocês do livro. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho. Deus o Pai, Deus o Filho, abrindo conceitos. Aqui, ó. Micael. Vou ter que fazer assim. Ó. Os filhos criadores coordenados, abre aspas, são os criadores e organizadores de todos os universos do tempo e do espaço. Isso significa que o Pai Universal não é o criador pessoal, sendo nosso universo local criado pelo filho Micael, conhecido por ter encarnado em Jesus de Nazaré. Fecha aspas. Ó, abre aspas de novo. Posto que os filhos de Deus do paraíso visitam os mundos evolucionários, algumas vezes até mesmo habitando neles, à semelhança da carne mortal, e posto que essas auto-outorgas tornam possível ao homem mortal factualmente conhecer algo sobre a natureza e o caráter da personalidade divina, as criaturas das esferas planetárias devem, por essas razões, dar toda a atenção às auto-outorgas feitas por esses filhos do paraíso, para extrair delas as informações confiáveis e dignas de fé a respeito do Pai, do Filho e do Espírito. Eu vou deixar para abrir isso aqui mais nas próximas aulas, mas para a gente encerrar, vou esclarecer isso aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: o Filho, essa trindade, né, secundária, ela já chegou num patamar que ela tem acesso ao paraíso central, certo? Onde que está na faixa de frequência do eterno agora, do contínuo. Então, eles já têm acesso a essa instância e são os responsáveis pela criação do universo local. Como tem um universo regido pelo tempo e espaço, um universo local, como ele tem um plano evolutivo, e aí o plano evolutivo ele está caracterizado ali por toda essa estrutura e as outras hierarquias que a gente vai ver depois, eles acabam, algumas vezes, tendo que interferir diretamente. Então, por exemplo, quando as coisas estão saindo do eixo, porque você tem um plano de ação, você tem uma marcha evolutiva, e essa marcha, ela tem que ser cumprida e ela vai ser cumprida, porque senão as coisas ficam soltas. E aí perde o sentido das leis imutáveis, das leis maiores que a gente vai ver. Mas sendo assim, então, ó, desse tempo até esse tempo, as criaturas do planeta Terra, ou do sistema solar, ou XYZ,
elas têm que dar esse salto de consciência. Quando a gente fala salto de consciência, a gente está falando de mudança de postura interna, é evolução moral. A moralidade ela tem que evoluir, a gente tem que abrir a cabeça e nos tornarmos pessoas melhores para que a civilização seja uma civilização melhor em termos de moralidade, tá? Então, quando isso não está acontecendo, quando a barbárie está reinando e as coisas começam a querer sair do eixo, por exemplo, nessa marcha sequencial, então o Filho Criador ele encarna no planeta. Então, não foi, de acordo com o livro, esse Filho Criador era Micael que encarnou sob a personalidade de Jesus de Nazaré, entende? E como que ele reestrutura o caminho nesse planeta que está na barbárie? Através do exemplo. Por quê? O filho, lembra, ele é a expressão do pensamento do pai. Então, através do exemplo dele, o exemplo das suas atitudes, através do exemplo dos seus pensamentos, dos seus ideais, através das linhas de raciocínio que ele deixou, através das ideias que ele deixou, através da sua vida na íntegra, nós podemos ter um vislumbre do que é Deus. Mas é um pequeno vislumbre. Porque imagina, um conceito que extrapola, um conceito tão complexo que extrapola os nossos sentidos e a nossa capacidade de entendimento sobre amor incondicional, né? Pelo menos eu, muitas vezes no Reiki eu experimento alguns sentimentos, né, da ligação dos planos espirituais com a gente para poder fazer um trabalho que dá um choque de realidade. Choque de realidade de tanto amor que a gente experimenta naquele momento, naquela interação. Um amor que dissolve, pelo menos naquele momento, enquanto está tudo acontecendo, dissolve todas as preocupações, dissolve os problemas, dá uma sensação de que está tudo certo, de que, cara, só segue fluxo. É um negócio que não dá para explicar. E eu não sou especial por estar falando isso aí, não. O pessoal que trabalha comigo no Instituto também, vez ou outra, sempre experimentam também essa possibilidade. Muitas vezes de maneira coletiva, a gente experimenta junto. Então a gente tem esse vislumbre, e esse vislumbre pelo menos traz para mim o aterramento de que eu estou longe de compreender o amor incondicional na sua magnitude. Mas muito longe, muito longe. Então, sendo assim, imagina desenvolver esse assunto para explicar para quem está na barbárie, para quem está na escassez, para quem está no domínio, para quem está na guerra, para quem está em conceitos totalmente fora de contexto sobre a vida espiritual, para quem ainda está ali, preso na vingança, para quem ainda não consegue perdoar um monte de coisa, para quem está rígido nas suas verdades. Imagina explicar esses conceitos amplos e profundos. Ou o pessoal não vai entender, ou o pessoal não vai aceitar. O pouco que Jesus falou já causava confusão. Se a gente pegar e estudar a Bíblia, vai ver que por várias vezes ele teve que fazer uma reunião ali, depois de desenvolver um assunto de maneira aberta, ele teve que fazer uma reunião ali com os apóstolos, com alguns discípulos juntos, para poder aprofundar, porque eles não tinham entendido nada. Os discípulos e apóstolos estavam junto de Jesus o tempo todo, já com um grau de compreensão, de expansão de consciência maior, não conseguiam entender. E aí eles chegavam e questionavam, explica melhor pra gente, não entendemos isso aqui. Então você imagina o resto. Isso que a gente está falando de conceitos simples, né? Que ele tentava simplificar o máximo possível, com as metáforas, analogias e tudo mais. Imagina você explicar a metafísica do negócio, a metafísica da consciência de Deus. Impossível. Então é através do exemplo que a gente olha e observa, olha, eu não entendi, mas ele agiu assim, assim, assim. Isso fica reverberando na nossa consciência. Cara, olha lá, o cara deu um tapa, um murro na cara de Jesus
E ele olhou para ele com tranquilidade e falou assim: amigo, se eu te digo a verdade, por que me tratas assim? Nossa, que pleno. O cara estava lá traindo ele sabia disso aí e acalentou, confortou o seu traidor, sabendo das consequências da traição. Cara, como é possível? Como pode? Meu Deus, estava lá aquela mulher sendo apedrejada, toda, toda a concepção da verdade, dos motivos, dos fundamentos que justificavam tal ato, estavam lá todos recaídos naquele momento, por todas aquelas pessoas, sendo enfatizados por elas. A tranquilidade dele e a sabedoria das palavras que foram proferidas. Olha, se você nunca pecou, tá bom, atira a primeira pedra, mas se a tua consciência nesse momento te cobrar de alguma coisa que você fez, que não deveria, então não tem porquê. Né? E a gente tem o hábito e o vício de não enxergar os nossos defeitos, ou de criticar um ponto que a gente enxerga e achar que a gente está bem resolvido, sendo que a gente está fazendo a mesma coisa, só que de uma outra maneira. A gente só não enxerga. Fala assim, nossa, a pessoa é estressada, vive com ela 8 horas no trabalho. Aí, no trabalho, eu não registro sinal de estresse. Mas aí eu chego dentro de casa, é outro ambiente, e eu convivo pouco dentro de casa, porque a maior parte está no trabalho, aí eu estresso dentro de casa. Então, eu vou falar do outro aqui, mas num outro momento eu expresso a mesma coisa. Isso acontece o tempo todo. Então, através do exemplo, a gente começa a questionar, a gente começa a ter lapsos ali de alguns insights, a gente começa a refletir. Então, através do exemplo, é possível que a gente tenha um vislumbre de Deus. E essa é uma, de acordo com o livro Durante, essa é uma das responsabilidades dos filhos criadores. Olha, você desenvolveu o universo, ele está sob tua gestão, tua com o espírito criativo. Então, parte do plano é que o filho encarne num planeta, num momento, quando perceber ou quando sentir que as coisas estão tendendo à barbárie, mas a barbárie além daquela prevista. Ó, eu preciso agora reorganizar, reendireitar. E aí, nesse momento, isso acontece. E aí ele traz também, que legal, não li para vocês, mas para a gente fechar aqui, que o que se entende por Espírito Santo que Jesus trouxe, nada mais é do que o espírito criativo materno que estava junto dele, que é o descendente do Espírito Infinito. Né? Não é o Espírito Infinito em si. Então, o Espírito Santo que Jesus trouxe, de acordo com o livro de Urântia, não é o Espírito Infinito. Ele é o Espírito Criativo que foi junto dele responsável pela criação desse universo. Em outro universo é outro Espírito Santo, vamos chamar assim, e outro Filho Criador. E aí isso, pelo menos para mim, começa a resolver muitas questões que a Bíblia Sagrada traz sobre o filho primogênito, certo? Porque agora algumas coisas começam a fazer sentido. Tá ligado em Deus, mas é o filho primogênito, mas não é, mas como é que funciona essa coisa e por aí vai, né? Então, pessoal, já falei muito aqui desse slide, por hoje é só. Depois eu volto, se precisar na próxima aula, dou uma aprofundada, eu vou revisitar aqui como é que foi a explicação. Se eu sentir necessidade, a gente abre mais algum conceito, senão na próxima aula a gente dá continuidade. Então, quero agradecer vocês, espero que tenha sido uma aula boa e até a próxima. Grande beijo.